Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, 2-0 dentro do Allianz Parque. Mais uma vitória no derby, tem sido uma constância o Corinthians sair abalado e chateado diante do Palmeiras nos últimos anos, quando o assunto é o clássico. E eu vou falar o seguinte para você aqui logo no início desse vídeo, tá? O Palmeiras não precisou fazer grande esforço para vencer o Corinthians com tranquilidade. Isso mostra bastante a diferença das duas equipes hoje e eu vou explicar por que eu penso isso e o que eu vi nesse jogo para chegar a essa conclusão. Antes disso, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais sobre o clube, como essa que você está assistindo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se clicando nesse botão, já clica também no sininho para ativar a notificação e receber sempre que pinta vídeo por aqui, é praticamente diário. Além disso, clica no like também, tá? Esse joinha que tá aqui embaixo é importante também para o trabalho. E deixa um comentário no fim do vídeo, elogio, crítica, pergunta, questionamento, o que você bem entender, fica super à vontade para colocar aqui embaixo, debata com a galera também, sempre em alto nível. Maravilha? Então lá. Bora lá para o assunto do vídeo? Bora lá para o assunto do vídeo. Seguinte, o Palmeiras não precisou fazer grande esforço para vencer o Corinthians. E a gente está falando, por exemplo, quando a gente olha para as equipes titulares, de um Corinthians que tem poucas peças relevantes fora. Vamos lá. Félix Torres, fora, Copa América. Fagner, fora, por lesão. No mais, o Corinthians tinha as suas principais peças à disposição. Ah, Fragoso, o Romero na Copa América... O Romero, nesse ataque de linha de frente aí, não seria necessariamente titular, tá? Agora, quando você olha para o Palmeiras, que entrou em campo contra o Corinthians, a gente está falando de um Palmeiras muito desfalcado. É um Palmeiras que foi com uma zaga sub-23. O Naves tem 22 anos, o Vitor Reis fez a sua estreia como titular, 18 anos de idade. Não tinha Gomes e não tinha Murilo. Um Palmeiras que, quando você olha o meio-campo, não tinha Richard Rios, que vinha sendo peça titular, e não tinha Aníbal Moreno, que vinha sendo peça titular. Ou seja, os dois volantes titulares da equipe, de fato, não estavam à disposição. O Aníbal suspenso, o Rios na Copa América. Nas laterais, sim, a gente está falando de um Rocha e um Piquerez. O Veiga, meio armador de fato. O Estevão é o titular do lado direito. Agora, do lado esquerdo do ataque, o menino não é o titular, é o Lázaro. Na frente, o Flaco não é o titular, é o Rony. Então veja só, mais de meio time do Palmeiras não estava à disposição do Abel Ferreira. Olha só a diferença. E mesmo assim o Palmeiras não precisou se esforçar tanto para vencer. Tanto que nos primeiros 15 minutos o Palmeiras se utiliza daquele ritmo avassalador, junto com o torcedor, e arrisca de fora da área, e exige defesa do Donelli, tem pancada do Veiga, tem Zé Rafael chutando. Enfim, o Palmeiras buscando de fato machucar o gol adversário. E jogando no campo de ataque, enquanto o Corinthians não conseguia nem mesmo roubar a bola. Nos primeiros 15 minutos o Palmeiras foi avassalador, mas não colocou a bola na rede. Depois passou a errar muitos passes, claramente ficou mais afobado, e aí no todo permitiu ao Corinthians se sentir menos sufocado. E aí, em alguns passes errados que o Palmeiras cometia, o Corinthians acionava a única peça que tem sido o grande escape do Corinthians em termos de criatividade, que é o Wesley. E o Wesley conseguiu, inclusive, gerar um lance de perigo, em que o Rocha, na verdade, ele erra o passe, e depois ele se recupera em termos de recomposição, mas é driblado pelo Wesley, e o Everton salva, numa grande defesa. Mas foi isso que o Corinthians, de fato, conseguiu criar. Além de faltas, jogadas de bola parada que não geraram perigo, escanteios, que também não geraram perigo necessariamente, em jogadas que o Corinthians tentou pelo lado, principalmente com o Wesley, tentando chegar a uma jogada de conclusão, a grande área e não chegando, mas foi só de fato uma jogada que o Corinthians tem no primeiro tempo todo. O Palmeiras, errando muitos passes, não conseguiu de fato ser perigoso. O Flaco Lopes quase faz um golaço aos 36 minutos, numa pancada de fora da área, mas era um domínio e um controle do jogo gigante. O Palmeiras não se esforçou para dominar o Corinthians, o Palmeiras não passou a impressão de sofrer para impedir as chegadas do Corinthians. E no segundo tempo, o Palmeiras, em basicamente 10 minutos, resolve o jogo. Faz os seus 2 gols. Com o Veiga finalizando uma falta, que tem o desvio do Fabinho, e aí muita gente pode falar, mas aí é sorte. Claro, o lance é fortuito. O desvio na cabeça do Fabinho é fortuito. Agora, já era um Palmeiras que tinha
em menos de 7 minutos. Finalizado de longa distância com o Veiga, chegado com o Piquerez na linha de fundo para cruzar e acabando cruzando errado, mas ele cruza, a bola passa em frente ao gol. Poderia ter sido uma conclusão. Teve um menino entrando dentro da grande área, paralela à pequena área para finalizar, tenta um passe de calcanhar e erra. Já era um Palmeiras, de novo, muito avassalador em termos de jogadas, em termos de chegada dentro da grande área, em termos de finalizar. Em 7 minutos o Palmeiras já tinha de novo colocado o ritmo nos primeiros 15 minutos, lá do primeiro tempo. E aí saiu o gol de falta, uma falta frontal, com o Palmeiras que estava chegando ali à grande área, à meia-lua, e por isso que tem essa falta, por isso que tem essa jogada. Era um Palmeiras incisivo de novo. E aí o Veiga abre o placar. Depois, o Palmeiras continua tentando. Não à toa, o Palmeiras continua tentando e tem um escanteio. E no escanteio, bola parada, que não é, digamos assim, uma arma tão eficaz nessa temporada, o Vitor Reis, garotaço da base, coloca a bola na rede. E aí vem a assistência para o Rafael Veiga. Sendo assim, o Palmeiras abre 2-0, faz jus ao domínio que tinha no Corinthians, que até aquele momento havia finalizado com perigo uma vez o jogo inteiro. O Palmeiras já tinha finalizado com perigo pelo menos 5 vezes. Era muito mais impositivo. E aí aos 18 minutos, para mostrar como o Palmeiras realmente foi muito superior ao Corinthians, o Veiga é expulso. O Estevão vai para cima, dribla 2 jogadores do Corinthians, o Garro se incomoda, vai cobrar o Estevão, o Veiga vai, dá um encontrão nas costas do Garro, a opção do Daronco é de expulsar, dá amarelo para o Garro, o Palmeiras fica com 1 a menos. O Palmeiras fica com 1 a menos dos 18 minutos até os 52 do segundo tempo. E o Corinthians consegue criar uma jogada de perigo. Na verdade, 2. Uma com o Yuri Alberto dando passe para o Hugo finalizar na grande área, numa inversão de bola, na única jogada de fato bem trabalhada do Corinthians no jogo. A bola vai para a linha de fundo. E a outra em que o Garro bate uma falta e o Everton vai buscar no ângulo. Fora isso, não tem, de fato, jogadas perigosas do Corinthians de imposição, tendo 1 a mais em campo. E colocando o Coronado no jogo, tendo o Garro por ali, colocando o Mateuzinho e Bidu para renovar as laterais, Pedro Raul para ser um cara de referência na área e tentar buscar bolas aéreas. E a coisa não vai. O Palmeiras não se sente em apuros, mesmo com 1 a menos, mesmo com todos esses desfalques. E com um detalhe, já havia perdido o Zé Rafael por lesão, Fabinho precisou sair também. O Palmeiras teve Garcia entrando em campo, jogador também muito jovem, de poucas oportunidades, pouca minutagem. O Palmeiras teve Vanderlan entrando em campo, que vai ganhando mais minutagem, mas também é uma cria da base. John, que voltou a entrar depois de muito tempo também. Quer dizer, o Palmeiras foi colocando jogadores com pouca minutagem, inexperientes, e ainda assim o Corinthians não conseguiu, com jogadores mais experientes, mais cascudos, levar perigo ao gol do Palmeiras. Não à toa, o Palmeiras tem, dos 18 minutos do segundo tempo aos 52 do segundo tempo, um jogador a menos, e ainda assim termina o segundo tempo com mais finalizações a gol, melhor dizendo, com mais finalizações totais do que o Corinthians. O Palmeiras ainda quase fez o gol com o Estevão, cara a cara com o Donelli, e quase fez o gol com o Flaco Lopes no Vanderlan fazendo o passe e o Flaco furando no detalhe. Poderia ter feito mais 2 gols no segundo tempo. E o Corinthians no máximo teve aquela falta e a jogada em que o Yuri solta pro Hugo. E mais nada. Empilhando o jogador de frente. O Palmeiras termina, veja só como o Palmeiras realmente foi muito superior em termos de elenco, em termos de performance. Tudo que eu estou falando aqui mostra o Corinthians com 1 a mais, sem conseguir criar, sofrendo perigo, desde o começo do jogo com mais titulares do seu elenco à disposição do que o Palmeiras. E no fim das contas, o Palmeiras é quem termina com mais finalizações no segundo tempo, termina com mais finalizações do jogo como um todo. E, ao todo, o Palmeiras coloca em campo dos 15 jogadores que participaram da partida, 8 são formados nas categorias de base do Palmeiras. Inegavelmente, o Palmeiras colocou muita garotada em campo, num clássico, num derby, pesado, importante, lutando para não deixar
um adversário que já havia jogado na rodada escapar, que era o Flamengo, que já tinha 27 pontos, Palmeiras com 23, com a obrigação do favoritismo, digamos assim, porque pesa você estar melhor também no clássico, te dá mais responsabilidade, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu lidar super bem com isso numa das apresentações que nem foi das melhores. O Palmeiras não foi dos mais perigosos. Quando você pega as partidas que o Palmeiras faz nos últimos tempos, essa não foi das mais perigosas para o adversário. E mesmo assim poderia ter goleado o Corinthians com as chances que teve, venceu por 2-0 e venceu bem a equipe alvinegra, que vive um momento terrível. Um momento muito complicado vive o Corinthians, inegavelmente. Não há ferramentas coletivas à disposição, o time não consegue construir jogadas de amplitude, de profundidade, não consegue sufocar, mesmo com um jogador a mais. É realmente bem preocupante a situação do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras vai mostrando a força do elenco, com os crias da academia num jogo desse tamanho, assumindo a responsabilidade e conseguindo cumprir. Então, um baita resultado que o Palmeiras construiu sem grande esforço, com muitos desfalques antes do jogo, durante o jogo e com um jogador a menos também. Não tem dúvida de que o resultado é absolutamente merecido e o Corinthians tem muito a trabalhar. Deixa seu comentário aqui embaixo, fica super à vontade, eu vou ficar muito feliz. Não se esquece de deixar o like aqui também, que é importante para o trabalho. E claro, além do like, também se inscreve no canal se você não é um inscrito. Seja membro, eu vou ficar muito contente também. Bora falar de futebol.